coisa ali, né, compilada, assim. Acho que tem 2 pontos importantes que são o fechamento dela com o Abel. Ela diz que não faz nada sem consultá-lo, que ela cuida da parte administrativa e ele da parte de campo. Então isso mostra que aquelas cobranças de precisa de reforço, isso não foi exatamente para a diretoria, que ele, segundo ela, estava sabendo das saídas e concordou com elas desde que houvesse uma reposição. Talvez esteja esperando demais, não, mas ele também fez os pedidos para ela. Ele também fez os pedidos para ela, porque o negócio funciona assim, do treinador para a presidente e a presidente para o diretor. Sim. Não funciona dele para o diretor e do diretor para a presidente, é o contrário. Ele vai direto na presidente e fala, cadê meu meia? Eu só tenho um, eu tinha 2, agora eu só tenho um. Cadê o meu volante? Se o Zé Rafael não puder jogar, é um perereco pro Palmeiras. Cadê o volante? Né? Então começa a ter cobrança. Cadê o zagueiro? Saiu com o Ceviche, ficou de trazer um zagueiro. Já era para ter trazido antes. Eu perguntei muito a ela hoje sobre reforços e quantas posições. Ainda coloquei ali e falei, então é um volante, um meio, um ponta. Aí no final, depois de eu perguntar 3 posições, ela falou 2. Então ela deu a entender que vai ter reposição para Danilo e Scarpa. A emergência são 2 posições. A emergência. A necessidade são 4. Lembra daquele meu amigo que me disse, Pascoal, a gente precisava de 2, agora a gente precisa de 4? Então é a mesma coisa. Precisa de 4. O meia precisa urgentemente. O Rafael Veiga vive talvez o melhor momento dele na carreira, melhor até de antes de se machucar. Mas não tem reposição. Vai entrar quem? Tabata. Dá conta? Não dá. Né? Machucou o outro volante agora, né? O Atuesta. Teve que fazer cirurgia no joelho, só volta o ano que vem. Então, tá vendo como vai criando necessidade? Vai criando. Os meninos da base são ótimos. São ótimos. E todos que entram bem no time do Palmeiras. Todos que entram bem. Até agora não vi nenhum entrar e fraquejar. Muito pelo contrário. Eles ganham espaço. Você vê o Giovani agora. A gente falava no ano passado, olha que esse moleque jogar. Esse moleque é do Rambo. Aí os caras ficavam assim, mas será? Porque a gente nunca viu jogar. Esse é do Rambo, volta pra jogar que é do Rambo. Um volante vai contratar. O caso do Alan só não anda. O problema é o seguinte, o Atlético Mineiro tem necessidade de vender para fazer caixa. O Atlético Mineiro não nada em dinheiro. O Atlético Mineiro está com problema, inclusive, de pagar os salários que ficam atrasados todos os meses. Né? Essa é uma realidade. O torcedor do Galo pode ficar chateado comigo, mas é a realidade. Né? E dito até pelo presidente e pelo diretor de futebol. Se eles estão dizendo é porque é uma realidade. Segundo ponto. Mas o Atlético não quer... O Atlético acha que a oportunidade é boa, mas não quer vender. Entendeu? O dinheiro é bom, mas eu não posso vender. Primeiro, não tem reposição. Sim, pensando segundo, esportivamente... como é que a gente vai falar para a torcida que vende para um rival, que vai disputar os mesmos títulos que o Atlético Mineiro? Esses são os entraves da negociação. O dinheiro seria bem-vindo, espetacular. Mas não dá para fazer o negócio por conta dos entraves de satisfação para a torcida, de reforçar no rival e de ter esse problema de não ter reposição no elenco. O Zinho acabou de dizer isso, e é uma realidade, não tem reposição. Esse negócio, na minha interpretação das conversas que tive com algumas pessoas do Palmeiras, que a gente tem amigos em alguns clubes, né? Esse negócio travou. Nesse ponto, o nome que fica custa mais caro. É o do Wallace, e está jogando na Itália. Esse custa 8 milhões de euros. Sim. Então, o Palmeiras vai ter que desembolsar quase metade do que arrecadou com o Danilo para contratar um outro jogador para a posição. Talvez aí esteja... Porque o Danilo é um estágio diferente. Você não pode vender o Danilo e trazer um jogador abaixo do que era o Danilo. Você tem que trazer um jogador... mas então não tinha que ter vendido o Danilo, porque o que é o do nível do Danilo vai custar... 8 milhões, bastante, 10 milhões. Não é? Quanto que pediram também? Pediram 10 milhões no outro volante que o Palmeiras quis? No Jean Lucas? No Jean Lucas eram 10 milhões de euros. Então... O Jean Lucas, o Palmeiras nem deu a largada. Do Wallace são 8 milhões de euros. Então, gente, tem que imaginar a necessidade. Matheus Henrique também, Mateuzinho. O Mateuzinho. Sim, mas aí não é melhor contratar alguém que não seja do nível do Danilo? Não é melhor repor a peça ainda que não seja a altura?
Acho Ou que qualquer assim, contratação não... nessa negociação do Ala é péssimo pro Atlético. E o Palmeiras não está desesperado, porque o Gabriel Menino entrou bem. O Zé Rafael recuou para volante, ficou ele de primeiro volante e o Gabriel Menino jogou como segundo volante. Aí quando ele mescla, né, quando ele consegue dar um descanso para esses jogadores, o garoto Fabinho vai ali dar conta, o Jailson dá um pouco a conta. Não são jogadores... O problema é o seguinte, se perder por um longo período o Zé Rafael, o Gabriel Menino, aí você apostar tudo no Fabinho, apostar tudo no Jailson, o Jailson que está voltando, né, tá novamente pegando um ritmo, aí é perigoso. Mas ele é bom jogador, o Jailson. E, inclusive, aumenta a estatura do time, que é um problema do Palmeiras na bola parada, porque o Gabriel Menino é mais baixo, né? O Zé Rafael não é a principal função dele, apesar que ele se posiciona bem. Mas, enfim, acho que o Palmeiras tá tranquilo, tá indo com calma no mercado, porque não tá desesperado. Sim. Né? Não tem um desespero. Tem até 4 de abril. É a mesma coisa, tá se Sim, falando que aí. fecha a janela. O Rafael Veiga, o Scarpa saiu, não é culpa da diretoria, foi um planejamento de carreira do Scarpa. Ele quis, ele tinha esse sonho de jogar na Europa. Então, assim, a Leila fez... Eu escutei e vi a entrevista, parabéns, Dani, foi maravilhosa. Você, a Marcela, a Spinelli. Então, assim, ela falou, eu fiz de tudo pro Scarpa ficar, mas era um projeto dele. E não é fácil no mercado você comprar um meia na qualidade do Scarpa ou do Veiga. Você pode ir buscar um cara para compor elenco, mas o Abel falou que não quer. Para compor elenco, para ele ter que preparar, ele vai buscar na base. Foi a entrevista que ele deu. Então, assim, eu acho que o Palmeiras está no caminho, tá na estratégia e no planejamento correto. A única coisa que me pega é que a temporada é longa e a gente não sabe, né? A gente sabe que o calendário puxa, a gente não sabe o que pode acontecer, não é desejando nenhum mal, imagina, nenhum jogador